Imagine um cenário em que, apesar de contar com uma força militar muito maior, a Rússia parece estar levando um golpe após o outro na batalha contra a Ucrânia. Com o presidente Vladimir Putin à frente, muitos acreditam que a nação está vencendo esta guerra. Contudo, ao analisarmos mais a fundo as táticas, estratégias, a moral das tropas, a eficiência e as condições econômicas, uma realidade diferente se revela. É uma situação em que Kyiv, a capital da Ucrânia, está em ascensão, enquanto Moscou parece estar atolada em suas próprias ambições. Com a Rússia conquistando apenas pequenos territórios, a sensação de vitória é ilusória. A cidade de Pokrovsk, situada na região de Donetsk, é um exemplo claro disso. Este local estratégico é vital para o transporte e a logística, permitindo um fluxo eficiente de tropas e suprimentos. Desde a chegada dos primeiros soldados russos, há quase um ano, a cidade tem sido um alvo constante. E mesmo com todos os esforços da Rússia, grupos de assalto, drones, tanques e até soldados disfarçados de civis, a captura de Pokrovsk continua a escapar. Essas tentativas frustradas revelam a fragilidade da estratégia russa. Ao longo do verão de 2025, a Rússia conseguiu expandir seu território em algumas centenas de milhas quadradas, mas essas vitórias foram efêmeras. Enquanto isso, as forças ucranianas se fortificam, defendendo bravamente os locais que realmente importam. O que se vê então é uma luta desigual. A Rússia pode reivindicar alguns pedaços de terreno lamacento, mas a verdadeira batalha está sendo vencida por aqueles que defendem sua terra com determinação. Recentemente, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, compartilhou um relato sobre os desafios e sucessos enfrentados. Ele destacou que, embora a Rússia tenha intensificado sua agressão, a ofensiva de verão resultou em ganhos territoriais mínimos. Na verdade, em um dos setores críticos, a Ucrânia recuperou 5 vezes mais território do que a Rússia conseguiu capturar. Este é um reflexo do desvio da maré que começou a favorecer a Ucrânia. Nos estágios iniciais da guerra, a Rússia avançou rapidamente, ocupando vastas áreas. Mas conforme o tempo passou, a resistência ucraniana se fortaleceu, apoiada por aliados internacionais. A moral das tropas russas, por outro lado, está em queda. Muitos soldados abandonam suas unidades, cientes de que suas vidas valem pouco para os comandantes que só veem números em mapas. O resultado é uma mudança de abordagem por parte da Rússia, que agora lança pequenos grupos de soldados em missões suicidas, sem o suporte adequado. A falta de recursos e a crescente insatisfação entre as tropas estão criando fissuras em suas fileiras. Embora ainda consiga recrutar, esses números não são sustentáveis a longo prazo. À medida que a situação no campo de batalha se deteriora, os desafios econômicos da Rússia se intensificam. Com um exército em desespero, uma economia em declínio e um povo desiludido, a pergunta que fica é: até quando Putin poderá sustentar essa guerra? A resposta talvez revele que a verdadeira batalha está apenas começando, e as consequências para a Rússia podem ser mais devastadoras do que se imagina. Os primeiros soldados russos se aproximaram da cidade de Pokrovsk e desde então têm tentado capturá-la, fracassando repetidamente. O Kremlin despejou todos os recursos disponíveis nesse ataque desesperado. Foram utilizados grupos de assalto, drones, tanques. Em uma tentativa audaciosa, soldados russos infiltraram-se na cidade disfarçados de civis. A missão, no entanto, não teve sucesso. Quando as forças russas mudaram de estratégia e tentaram cercar a cidade, avançando para o norte para capturar vilarejos circunvizinhos, todos os esforços acabaram em fracasso. As tropas ucranianas, enviando destacamentos de elite como os batalhões da 93ª Brigada Mecanizada e do Corpo Azov, rapidamente responderam à ameaça e até o final de agosto, a maioria das tropas russas havia sido expulsa, estabilizando novamente as linhas de frente. Apesar das inúmeras manchetes e dos relatos da mídia insinuando que Pokrovsk estava prestes a cair, a cidade ainda permanece sob controle da Ucrânia. É verdade que a captura dessa cidade pode ocorrer no futuro, especialmente se os russos continuarem a investir recursos consideráveis em sua conquista. No entanto, o fato de que capturar um único município acaba se mostrando uma missão quase impossível para os russos revela a fragilidade de sua posição atual. Com todo seu poderio militar, impressionantes gastos com defesa e vastos recursos, a Rússia deveria ser capaz de conquistar ao menos um município de linha de frente. Mas essa capacidade parece ter desaparecido, para complicar ainda mais a situação de Putin. A Ucrânia conseguiu retomar muito mais território do que perdeu na região de Pokrovsk ao longo de agosto. Essa informação foi recentemente divulgada por Oleksandr Syrskyi,
comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, que em um extenso post no Telegram detalhou os desafios e sucessos enfrentados em agosto. Sirski revelou que apesar do aumento da agressividade russa e da tão comentada ofensiva de verão para conquistar territórios, o resultado foi, na verdade, decepcionante. O mês em que os ocupantes esperavam avanços e se esforçaram ao máximo se tornou de suas menores conquistas territoriais recentemente. Neste cenário tenso em meio a sons de bombas, ecos de tiros e o clima pesado de incerteza, a luta pela soberania continua. Com cada tentativa frustrada, a moral russa cede e questões sobre o futuro da guerra se tornam ainda mais conflitantes. É realmente o fim da linha para as ambições de Putin? Como o desfecho dessa batalha moldará o futuro da região e do continente? Essas interrogações se tornam mais pertinentes à medida que os confrontos se intensificam e o que está em jogo se torna cada vez mais claro. A situação na Ucrânia se torna cada vez mais complexa. Recentemente a Rússia lançou uma ofensiva de verão intensificada, buscando avanços territoriais rápidos. No entanto, os resultados foram decepcionantes. O mês em que os ocupantes esperavam grandes conquistas acabou sendo o que registrou os menores ganhos territoriais em tempos recentes. Considerando a direção de Dobropilia, a Rússia conseguiu capturar apenas 5,2 milhas quadradas, enquanto perdeu 9,8. Na área de Pokrovsk, a conquista foi de 1,9 milhas quadradas, enquanto as forças ucranianas recuperaram 10,03 milhas. Isso significa que nessa região, a Ucrânia conquistou 5 vezes mais território do que a Rússia. Impressionante, não? E isso aconteceu enquanto a Rússia concentrava esforços expressivos, lançando cerca de 350 ataques na direção de Pokrovsk na primeira semana de setembro. As forças ucranianas não apenas repelem os ataques, mas também encontram novas maneiras de contra-atacar e reconquistar terras que haviam perdido. Nos primeiros estágios da guerra, quando suas tropas estavam mais focadas na defesa, essas manobras pareciam quase impossíveis. O tempo passou e o cenário mudou. Apesar de a Rússia ter inicialmente avançado com grande poderio militar, ocupando rapidamente vastas áreas da Ucrânia, a resistência ucraniana, com o apoio de aliados globais, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia, se fortaleceu. A capacidade da Ucrânia de se contrabalançar se tornou evidente. O conflito tomou um rumo onde a Rússia começou a ver um estancamento em seu progresso, enfrentando perdas dramáticas e severas. Estima-se que mais de 1 milhão de russos tenham sido mortos ou feridos. A liderança ucraniana, através do comandante em chefe das Forças Armadas, Oleksandr Sirski, reportou que as perdas de equipamentos são igualmente alarmantes. Mais de 4.000 tanques e 8.000 veículos blindados foram perdidos. Esta reviravolta é surpreendente. A Rússia, que parecia imbatível, agora se vê em um ponto vulnerável. Os soldados russos enfrentam condições desumanas e muitos deles são enviados ao campo de batalha sem apoio adequado, à mercê de ataques ucranianos. O moral das tropas despencou, levando muitos a desertarem. E o que isso significa para o futuro? Como poderá a Rússia continuar lutando quando a moral e a quantidade de soldados continuam a diminuir? Conseguirão reverter essa situação desesperadora antes que seja tarde demais? A batalha pelo controle de Pokrovsk se intensifica. As perguntas permanecem. Até onde o governo russo irá para manter sua influência? E o que acontece quando as tropas finalmente perceberem que não são mais que peças em um jogo? As tensões continuam a subir, e o que vem a seguir poderá mudar o rumo da história. Vamos falar sobre uma reviravolta impressionante no campo de batalha que pode mudar radicalmente nossa percepção da guerra na Ucrânia. Apesar das grandes forças de combate que a Rússia possui, a realidade no terreno é bem diferente. Recentemente, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sirski, revelou que esse ano cerca de 300.000 soldados russos foram mortos ou feridos. E isso não é tudo. A Rússia perdeu também um número alarmante de equipamentos, mais de 4.100 tanques e 8.300 veículos blindados. A lista continua com cerca de 350 sistemas de mísseis superfície e ar e mais de 100 radares. Os números são devastadores e continuam aumentando a cada dia. Com tantas perdas, os generais russos foram forçados a reavaliar suas estratégias, abandonando sua dependência histórica de tanques e blindados. A situação é tão crítica que as tropas estão sendo enviadas em pequenos grupos, muitas vezes sem suporte blindado. Alguns soldados têm apenas rifles nas mãos, enfrentando combates com veículos civis como caminhões e até motos.
Essa realocação de estratégia expôs muitos soldados a um destino sombrio, levando-os a compreender que são enviados em missões suicidas, sabendo que os que vão à frente logo se tornam carne para canhão. O moral entre as tropas russas sofreu um golpe profundo. Estima-se que dezenas de milhares tenham decidido desertar. Mesmo cientes das severas punições que podem enfrentar por essa escolha, muitos optam por abandonar a linha de frente, acreditando que a fuga é a única maneira de sobreviver. Grigori Sverdlin, fundador de uma organização que ajuda russos a desertar, afirma que a vida dos soldados não vale nada para seus comandantes. Para eles, a perda de um tanque é muito mais significativa do que a de 10 ou 20 soldados. Enquanto isso, a realidade nas trincheiras revela algo surpreendente. A Ucrânia não só está se defendendo, mas também reconquistando terras. Em agosto, por exemplo, recuperou 5 vezes mais território do que a Rússia conseguiu capturar. Essa diferença gritante nos resultados de batalha é um reflexo do tempo que a Ucrânia, com apoio internacional, se fortaleceu e se reestruturou, mudando o rumo do conflito. Michele sentir seus olhos pesados de dor e desânimo. Mas, no silêncio que envolve as zonas de combate, há um novo sentido de esperança nas tropas ucranianas. Saberão os russos continuar desferindo golpes sem um planejamento sólido? O que pode acontecer à medida que a resistência ucraniana se fortalece? Prepare-se, pois a batalha que se desenrola pode ser apenas o início de uma nova era. A situação na Rússia é alarmante. Enquanto o país ostenta uma força militar aparentemente superior à da Ucrânia, o que parece ser uma vitória nas frentes de batalha está longe de ser a verdade. Em uma análise mais profunda, táticas, moral e a capacidade econômica revelam um quadro diferente, onde a Ucrânia começa a ascender, enquanto a Rússia afunda em dificuldades. Recentemente, a cidade de Pokrovsk, situada na região de Donetsk, se tornou um notável ponto de resistência. Estrategicamente, Pokrovsk é crucial para os esforços logísticos, ligando as linhas de fornecimento à Ucrânia. Desde que as forças russas tentaram capturar a cidade, há quase um ano, todos os seus esforços se mostraram em vão. Tentativas de cercar a cidade com o uso de tanques e drones resultaram em derrotas constantes. Mesmo táticas de incursões disfarçadas falharam, destacando a frustração russa. Os relatos dos conflitos indicam que mesmo com uma quantidade notável de ataques, a Rússia não conseguiu conquistar Pokrovsk. Ao contrário, as forças ucranianas voltaram a se firmar na área, recuperando território. Em agosto, as perdas russas superaram os ganhos, e a moral entre seus soldados caiu drasticamente. Muitos, percebendo o desprezo de seus comandantes por suas vidas, estão abandonando suas postagens, fugindo da desilusão de um conflito sem propósito claro. Grigori Sverdlin, fundador de uma organização que auxilia desertores russos, ressalta que os soldados são tratados como peças descartáveis, sem valor para a hierarquia militar, como um reflexo do desespero do Kremlin. As demissões de generais e ministros se tornaram cada vez mais frequentes. A pressão aumenta à medida que as baixas se acumulam, e o foco na luta se transforma em uma batalha pela sobrevivência no campo de batalha e na economia. Estima-se que a Rússia pode estar perdendo entre 300 mil soldados, com recursos se esvaindo lentamente. A economia, antes robusta, agora sofre com gastos excessivos e sanções ocidentais, culminando numa provável recessão. E enquanto tudo isso acontece, a Rússia continua a tentar manter suas forças, mas o tempo está se esgotando. Conseguirá Putin reverter a maré antes que seja tarde demais? O destino da Rússia e de sua população na guerra ainda está em jogo, e perguntas inquietantes ecoam nos corações dos que buscam sobrevivência e propósito em meio ao caos. Como essa luta pela sobrevivência alterará o futuro do país e de seus soldados? A história da guerra entre Rússia e Ucrânia tem nos mostrado um cenário complexo e dinâmico, repleto de reviravoltas que nos surpreendem a cada dia. O que era considerado um simples confronto militar se transformou em um verdadeiro embate estratégico, onde pequenos detalhes fazem toda a diferença. Com o exército russo numericamente superior, muitos acreditavam que a vitória de Vladimir Putin seria inevitável. No entanto, ao analisarmos a situação com mais profundidade, surgem sinais alarmantes de que a realidade é bem diferente. Enquanto a Rússia luta para conquistar territórios na região de Donetsk, a Ucrânia tem mostrado uma resiliência extraordinária. O que acontece em torno de cidades como Pokrovsk é um reflexo dessa luta intensa. Este local, uma importante rota de transporte, se tornou alvo de repetidos ataques das forças russas.
E apesar dos relatos de vitórias momentâneas, a verdade é que o exército russo enfrenta dificuldades quase intransponíveis para capturar essa cidade estratégica. Tentativas repetidas de assalto falharam, e a resistência ucraniana, com batalhões fortemente armados, tem se mostrado um desafio monumental. A cada novo ataque, o Kremlin despejou recursos imensos, desde tanques até drones. No entanto, mesmo quando tentou cercar e cortar as linhas de defesa ucranianas, o impulso teve um resultado desastroso. As tropas ucranianas não apenas se defenderam, mas também lançaram contraofensivas que restauraram o controle em áreas vitais. E não é apenas em termos de território que a Ucrânia vem se destacando. Os dados novos indicam que nos últimos meses, as forças ucranianas recuperaram significativamente mais terreno do que o que perderam. Assim, a pergunta que fica é: até quando a Rússia continuará enfrentando essa resistência? Com as ondas de ataques intensificando-se, a moral das tropas russas tem se deteriorado, levando ao desespero e, em muitos casos, à deserção. Enquanto isso, a situação econômica da Rússia se agrava. A corrupção arraigada e os gastos excessivos desmantelaram suas finanças. Os preços dos bens essenciais dispararam, e a economia está à beira da recessão. Isso revela um colapso iminente, refletindo a fragilidade da estratégia militar russa, que depende da quantidade em vez da eficácia tática. As recentes purgas dentro do comando militar e do governo russo indicam uma atmosfera de medo e incerteza. A confiança do presidente Putin está em queda, e as medidas extremas, desde acusações de corrupção até a remoção de oficiais descontentes, não fazem mais que acentuar esse clima de caos. E como se isso não bastasse, os cortes drásticos no orçamento militar para os próximos anos apontam para um futuro sombrio. Enquanto a Rússia se debate nessa tempestade de incertezas, a Ucrânia ergue-se como um símbolo de resistência e estratégia eficaz. O antigo foco em defesa transformou-se numa batalha ativa por território e dignidade. As vitórias ucranianas não são apenas sobre ganhar terreno, mas também sobre recuperar a esperança em um futuro que antes parecia perdido. Mas a grande pergunta permanece: a Rússia conseguirá reverter essa tendência de queda? Com a moral de suas tropas em declínio e uma economia em crise, a resposta parece incerta. À medida que os combates continuam, o desenrolar deste conflito poderá definir o futuro não apenas de dois países, mas de toda a região. Este é um momento decisivo, onde cada movimento no tabuleiro de xadrez pode mudar o curso da história. A guerra entre Rússia e Ucrânia tem revelado um cenário complexo e surpreendente, desafiando a ideia de que a maior força militar sempre prevalece. Embora a Rússia tenha uma vantagem numérica significativa, a realidade é que a estratégia e a moralidade estão mudando a maré a favor da Ucrânia. Em meio a perdas imensas, o Kremlin insiste em uma tática de ataque direto, acreditando que sua superioridade em recursos seria suficiente para esmagar a resistência ucraniana. Contudo, essa abordagem tem se mostrado falha. É impressionante observar como a Ucrânia, inicialmente focada apenas na defesa, agora está encontrando formas eficazes de contra-atacar. Essa transformação se resume a uma palavra: estratégia. A Ucrânia não apenas se defendeu contra os ataques aéreos russos, mas também evoluiu para desenvolver suas próprias táticas de guerra com drones. Enquanto a Rússia desvia seus drones para alvos civis como escolas e hospitais, a Ucrânia realiza ataques cirúrgicos em alvos militares de importância crítica, como estações de radar e refinarias de petróleo. Essas operações, como a famosa Operação Rede de Aranha, têm causado danos significativos à infraestrutura russa, resultando em custos de reparo que podem alcançar bilhões de dólares. A cada ataque bem-sucedido, a economia do Kremlin é ainda mais debilitada, complicando a situação para Putin e seus comandantes. A pergunta que fica é: até quando a Rússia poderá sustentar uma guerra que se torna cada vez mais insustentável? As perdas russas são alarmantes. Com mais de 1 milhão de baixas, os comandantes do Kremlin se veem forçados a repensar suas táticas, abandonando a dependência histórica de tanques para enviar pequenas unidades em missões suicidas. O moral das tropas despenca e muitos soldados, conscientes de que são tratados como carne de canhão, optam por desertar, mesmo com punições severas em jogo. Essa realidade reflete uma falha profunda na maneira como a Rússia conduz sua guerra. A capacidade de recrutamento da Rússia pode parecer robusta, com dezenas de milhares se alistando mensalmente, mas a verdade é que esse fluxo está longe de ser infinito.
Com uma população de 143 milhões, a Rússia não pode garantir um abastecimento ilimitado de jovens dispostos a se arriscar em um conflito que parece cada vez mais sem propósito. E quando o último recurso se esgotar, o que restará? A economia russa, que antes parecia sólida, agora enfraquece, e essa fragilidade se reflete diretamente nos campos de batalha. A estratégia ucraniana não é apenas uma resposta à agressão, mas um exemplo de resiliência e adaptabilidade. Enquanto a Rússia se afunda em perdas, a Ucrânia continua a se reinventar, fazendo um uso inteligente de seus recursos e aliados. A pergunta que permanece é: será que a Rússia conseguirá reverter essa situação aparentemente desesperadora, ou a Ucrânia seguirá adiante em sua luta, desmantelando a máquina de guerra do Kremlin? A economia russa, em bilhões de dólares, está sendo fortemente afetada. Os ataques coordenados não só agravam a crise econômica do Kremlin, mas também tornam a vida extremamente desafiadora para Putin e seus generais. Scott Harper, um empresário norte-americano e diretor executivo da Defense of Liberty Foundation, comentou em um artigo recente no Q Post que a Ucrânia está inovando e fabricando suas armas mais rapidamente. Ele ressalta que o país já produz mais de 50% de seus armamentos e essa porcentagem só tende a aumentar, diminuindo sua dependência dos aliados ocidentais. A Ucrânia não direciona seus mísseis e drones a prédios de apartamentos como fazem os russos. Em vez disso, o país luta uma guerra ética, mirando em formações de tropas legítimas, postos de comando e depósitos de armas. Essa abordagem está mostrando resultados. A inflação devasta a economia russa, enquanto regiões inteiras enfrentam escassez de gasolina. Ferrovias têm dificuldades para levar alimentos, água e munições até a linha de frente. Generais e coronéis estão caindo em combate, e os incêndios nas refinarias aumentaram nos últimos meses. Essa situação não tende a melhorar, pelo contrário, está prestes a se agravar. Os ataques ucranianos estão causando um verdadeiro caos nas fileiras russas, trazendo problemas diretos até a mesa de Putin. As forças russas, já debilitadas, sentem a pressão. Comandantes militares estão perdendo a vontade de lutar, e no interior da Rússia, explosões e incêndios provocados pelos drones e mísseis da Ucrânia são cada vez mais frequentes. No que diz respeito aos mísseis, a Ucrânia também aprimorou suas capacidades de ataque de longo alcance. Um exemplo é o Long Neptune, uma variante modificada do famoso míssil antinavio Neptune, que agora pode percorrer até 1.000 quilômetros. Além disso, a Ucrânia introduziu o SAP-SAM, seu primeiro míssil balístico de alta velocidade, com um alcance máximo de até 500 km e velocidades que alcançam 4.800 km por hora, 4 vezes a velocidade do som. E como se não bastasse, o país revelou o míssil Flamingo, que é capaz de atingir alvos a impressionantes 2.900 km de distância. A produção dessas armas está em expansão, permitindo à Ucrânia fabricar essas tecnologias em quantidades suficientes para causar danos significativos e potencialmente decisivos à Rússia. A tensão aumenta à medida que a Ucrânia se fortalece e o Kremlin se vê cercado por dificuldades. A pergunta que fica é: até onde Putin conseguirá seguir nessa luta? O tempo está se esgotando. A Ucrânia revelou recentemente seu novo míssil chamado Flamingo, cuja capacidade de ataque alcança impressionantes 2.900 km. Aproveitando esse avanço, o país está ampliando suas fábricas para produzir esses armamentos em grande escala, preparando-se para causar danos significativos à Rússia. As inovações têm sido a chave para a resistência ucraniana, que se fortalece diariamente diante da adversidade. O especialista Harper observa que a Ucrânia tem inovado e fabricado armamentos de forma mais rápida. O país já conseguiu alcançar mais de 50% de autossuficiência em suas produções, o que significa que a dependência de aliados ocidentais está em declínio. Embora ainda precise de apoio de nações como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, a Ucrânia agora tem um papel ativo na fabricação e no uso de suas próprias armas, potencializando sua luta contra a agressão russa. Inovações incríveis têm surgido nos últimos meses, como torres sentinelas com inteligência artificial e muros futuristas que neutralizam drones inimigos. Equipamentos de proteção projetados para tanques e veículos de combate tornaram-se mais resistentes aos ataques aéreos russos. Harper sintetiza a situação. A Ucrânia está vencendo porque está degradando ativamente as capacidades de guerra da Rússia, enquanto suas próprias capacidades estão crescendo. Ou seja, à medida que a Ucrânia se fortalece, a Rússia se torna mais frágil. Por isso, a dinâmica da guerra mudou a favor de Kiev.
Entretanto, isso não significa que a Ucrânia está prestes a obter uma vitória esmagadora. O país enfrenta uma séria crise de pessoal, lutando para recrutar suficientes soldados para as linhas de frente. Além disso, ainda lida com bombardeios noturnos constantes, onde centenas de drones e mísseis russos são lançados em cidades e vilarejos. A perda de vidas entre soldados e civis e a destruição de lares, hospitais e monumentos que representam a cultura e a história do país têm sido dolorosas. Mas mesmo diante de tais adversidades, a resiliência do povo ucraniano continua a brilhar. A pergunta que fica é, até onde essa determinação e inovação o levarão em sua luta contra um inimigo que se mostra cada vez mais em dificuldades? Descrever a resistência de um país diante das adversidades é um tema frequentemente emocionante e a história da Ucrânia nos ensina isso. Em meio a uma guerra devastadora, os ucranianos se mostram extraordinariamente resilientes, dia após dia. O governo do país, ao enfrentar uma situação quase impossível, adotou medidas inovadoras e inteligentes para combater a agressão brutal da Rússia. Enquanto isso, o exército russo enfrenta perdas colossais, tanto de vidas humanas quanto de equipamentos. A realidade é que o governo russo está se autodestruindo, sua economia está em desmoronamento, e suas falhas táticas se acumulam, revelando a ineficácia em alcançar até mesmo os objetivos mais simples. Porém, a Ucrânia, ao longo dessa jornada, mantém sua determinação inabalável. A nação se enterra, resiste e contra-ataca, e o cenário da guerra começa a mudar, enquanto as perspectivas de vitória de Putin encolhem a cada dia. Você se lembra da ousada incursão da Ucrânia no Mar Negro? O ataque devastou ativos russos valiosos, incluindo um barco de assalto e um sistema de guerra eletrônica. Além disso, a defesa corajosa em Pokrovsk transformou a área em uma verdadeira armadilha mortal para as forças de Putin. Essa resistência impressionante pode ser vista como um símbolo da força e do espírito indomável do povo ucraniano, que continua lutando por sua liberdade e soberania. Agora pense nisso, como um país pode se manter forte quando tudo parece estar contra ele? A realidade surpreendente é que, apesar das dificuldades, a Ucrânia não apenas sobrevive, mas também retoma suas terras, criando reviravoltas inesperadas neste conflito. Os relatos da coragem dos soldados ucranianos e de sua determinação em reconquistar o que é seu são verdadeiramente inspiradores. Enquanto a Rússia tenta avançar, a Ucrânia transforma suas fraquezas em força. E isso traz à tona uma pergunta alarmante. Até quando as forças russas continuarão lutando sem saber que a derrota pode estar mais próxima do que imaginam? A nação ucraniana, apesar de sofrer perdas inestimáveis, tem se mostrado extraordinariamente forte. Seu povo revela uma resiliência admirável, enfrentando diariamente as adversidades. A liderança do país assumiu uma situação quase impossível, e suas forças armadas têm respondido à agressão implacável da Rússia com inteligência e inovação. Elas encontram constantemente novas e eficazes maneiras de defender seu território e retaliar o agressor. Enquanto isso, a Rússia acumula baixas e perdas de equipamentos em números colossais, sua governança se autodestrói e sua economia entra em colapso. Os fracassos táticos se acumulam, e a capacidade russa de alcançar até os objetivos mais simples parece encolher. Em contrapartida, a Ucrânia resiste firmemente, luta e parece estar em ascensão, tornando as chances de vitória de Putin cada vez mais escassas. Após a destruição de cidades, hospitais e monumentos, Kyiv se ergueu com dignidade e bravura. As forças ucranianas têm se adaptado e se fortalecido, mostrando que não apenas defendem, mas também atacam. Um exemplo claro dessa virada ocorreu em Pokrovsk, onde os defensores transformaram a área em um verdadeiro campo de batalha para os invasores. Com uma estratégia inteligente, eles conseguiram repelir os ataques russos, garantindo que a cidade permanecesse sob controle ucraniano, mesmo diante de um cerco implacável. Mas a pergunta que paira no ar é, até quando a Rússia poderá manter essa pressão? Cada tentativa fracassada de capturar Pokrovsk apenas revela a fragilidade do exército russo. E o que acontece quando as tropas se cansam de lutar sem esperança? Os soldados russos, percebendo que são tratados como meros números, começam a desertar. As condições em que estão inseridos os levam a questionar a validade de suas lutas. A Ucrânia, por sua vez, não apenas se defende, ela também recupera território. Recentemente, em um comunicado impactante, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia revelou que, enquanto os russos tentavam conquistar novas áreas, as tropas ucranianas conseguiram recuperar mais terreno do que a Rússia conquistou. As perdas russas são alarmantes,
e a moral entre seus soldados despenca. Os ucranianos continuam a mostrar que são muito mais do que defensores passivos. Eles se tornaram o símbolo de resistência e inovação em um campo de batalha que muitos consideravam perdido. E com cada vitória, cresce a necessidade de entender: a Rússia realmente tem um plano? O que pode acontecer quando a resistência ucraniana se tornar uma onda irresistível? A resposta a essas questões define não apenas o futuro da Ucrânia, mas o equilíbrio de poder na região. E assim a batalha continua, com um desfecho que pode mudar tudo.